Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Oi, gente! A gente começa agora mais um programa da Rádio Leveza e hoje a gente vai falar sobre algo que talvez vocês já tenham ouvido falar e talvez seja novidade para vocês, que é o Pocket Notebook, que seria um caderno de bolso, tá? E eu descobri essa ideia, esse conceito, não faz muito tempo, mas desde que eu ouvi falar, eu gostei muito da ideia e comecei a aplicar no meu dia a dia. E agora já tem alguns meses aí que eu ando aplicando essa ideia do Pocket Notebook no meu dia a dia, então dá para eu contar para vocês como é, né, na prática, usar esse caderno de bolso, se realmente ele tem esse poder, vamos dizer assim, de substituir o celular. E como que eu acho que vocês também poderiam colocar essa ferramenta, né, e começar a usar essa ferramenta no cotidiano de vocês, na rotina de vocês. Então, primeira coisa, como que eu descobri, né, como que eu ouvi falar sobre esse Pocket Notebook? Eu acho que foi ou num blog ou em algum canal do YouTube, mas eu não lembro qual foi o primeiro lugar que eu acessei, que depois eu pesquisei em mais blogs, depois eu pesquisei em mais canais, mas enfim, foi um conteúdo provavelmente americano, eu não achei nada em português, falando sobre o Pocket Notebook, falando sobre esse caderno de bolso, talvez não tenha procurado da forma correta, mas em inglês achei bastante informação. E aí, o que chamou muito a minha atenção é que tem uma moda, né, vamos dizer assim, uma tendência de substituir o celular, né, algumas funções do celular, pelo caderninho de bolso. E como seria, né, essa substituição? Como fazer isso de verdade no dia a dia? E será que realmente funciona? Essas foram as coisas que eu fiquei pensando e gostei da ideia, achei legal. Gosto muito de escrita, gosto muito de cadernos, então achei que ia ter tudo a ver fazer esse teste. E já faz alguns meses, então a gente está em novembro. Vamos dizer que eu tenha começado mais ou menos em agosto a colocar em prática esse caderninho de bolso no meu dia a dia. Então já tem aí uns 3 meses que eu tô usando essa ferramenta nos meus dias. E nesse programa de hoje eu quero falar com vocês sobre 2 coisas. Primeira coisa, como que funciona, ou melhor, como que eu uso esse caderninho de bolso, como que na minha experiência eu utilizo essa ferramenta desse Pocket Notebook. E a segunda coisa ele de fato substitui o celular e diminui esse vício, né, vamos dizer assim, ou pelo menos esse uso desregrado do celular? Então eu vou responder essas 2 perguntas para vocês, numa tentativa de inspirar quem também ficou com vontade de fazer uso desse caderninho de bolso e tentar reduzir ainda mais, né, o uso desnecessário do celular. Porque, claro, o caderninho de bolso ele vai substituir o celular naquilo que não é a função principal do celular, que seria a ligação, por exemplo, né? Ou pelo menos vai mandar mensagem.
Gente, antes então de eu responder essas duas perguntas, como eu uso e se de fato ele substitui o celular, eu vou fazer a leitura em voz alta, como sempre. E, gente, a leitura em voz alta vai ser de novo de um livro da Helena Ferrante, vai ser de novo da tetralogia napolitana. Então, no programa passado, eu fiz a leitura em voz alta do primeiro volume da tetralogia napolitana, que se chama A Amiga Genial. E hoje eu vou fazer a leitura de um trecho do segundo volume dessa mesma tetralogia da Helena Ferrante, e esse segundo livro se chama História do Novo Sobrenome. E eu tô, na verdade, relendo a tetralogia, não sei se eu comentei no programa passado, eu tô relendo, e eu tô no segundo livro. E aí, quando eu pensei de falar sobre esse Pocket Notebook, a primeira leitura que veio à mente é justamente do livro que eu estou lendo agora, porque logo no começo desse segundo livro ela fala sobre a escrita e sobre a escrita em cadernos, justamente. Então vamos lá, gente, eu vou ler para vocês e voltando eu vou conversar e responder essas duas perguntas, tá bom? Vamos lá. Na primavera de 1966, em um estado de grande agitação, Lila me confiou uma caixa de metal que continha 8 cadernos. Levei a caixa comigo sem fazer comentários, afora uma menção irônica ao excesso de barbante com que o atara. Naquela fase, nossas relações estavam péssimas, mas parecia que essa impressão era apenas minha. Ela, nas raras vezes em que nos víamos, não manifestava nenhum embaraço, era afetuosa, jamais deixava escapar uma palavra hostil. Quando me pediu para jurar que nunca abriria aquela caixa por motivo nenhum, eu jurei. Mas, assim que me vi no trem, desatei o barbante, tirei os cadernos da caixa e comecei a ler. Não era um diário, embora ali figurassem relatos minuciosos de fatos de sua vida a partir do final da escola fundamental, mas parecia o rastro de uma teimosa autodisciplina de escrita. As descrições abundavam: um galho de árvore, os pântanos, uma pedra, uma folha de nervuras brancas, as panelas de casa, as várias peças da maquininha de café, o braseiro, o carvão e o atiçador, um mapa detalhadíssimo do pátio, o estradão, o esqueleto de metal enferrujado além dos pântanos, os jardinzinhos e a igreja, o corte da vegetação à beira da ferrovia, os edifícios novos, a casa dos pais, os instrumentos que o pai e o irmão usavam para consertar sapatos, seus gestos quando trabalhavam, sobretudo as cores de cada coisa em diversas fases do dia. Mas não havia apenas frases descritivas. Aqui e ali surgiam palavras isoladas em napolitano e italiano, às vezes contornadas por um círculo, sem comentário, e exercícios de tradução do latim e do grego, e trechos inteiros em inglês sobre as lojas do bairro, as mercadorias, o carreto lotado de frutas e verduras que Enzo Scano levava de rua em rua todos os dias, puxando o burro pelo cabresto. E vários raciocínios sobre os livros que lia, sobre os filmes que via na sala do padre, e muitas das ideias que defendera nas discussões com Pasquale, nas conversas que tínhamos uma com a outra. Claro, o andamento era descontínuo, mas qualquer coisa que Lila aprisionasse na escritura adquiria relevo, tanto que mesmo nas páginas escritas aos 11 ou 12 anos não achei uma só linha que soasse infantil. Frequentemente, as frases eram de extrema precisão, a pontuação muito cuidada, a grafia elegante, como a que nos ensinara a professora Oliviero. Mas às vezes, como se uma droga lhe inundasse as veias, Lila parecia não suportar a ordem que se impusera.
Tudo então se tornava árduo, as frases assumiam um ritmo sobressaltado, a pontuação desaparecia. Em geral, lhe bastava pouco para retomar o andamento largo e claro, mas também acontecia de interromper-se bruscamente e preencher o resto da página com desenhinhos de árvores retorcidas, montanhas corcundas e fumegantes, caras assustadoras. Fui tomada tanto pela ordem quanto pela desordem. Então, gente, basicamente o que essa personagem fez com esses vários cadernos dela tinha muito a ver com essa ideia do pocket notebook ou do caderninho de bolso. Não que nessa época, né, 1966, ela precisasse substituir o celular por isso. Porém, sem precisar de substituição nenhuma, já era algo que era muito frutífero, né? Poder escrever, poder rabiscar, poder soltar a criatividade, enfim. E aí, vou começar então respondendo a primeira pergunta, que é: o que é, afinal, um pocket notebook? Ou melhor dizendo, como eu uso essa ferramenta no meu dia a dia? Então, o meu uso pode ser diferente do uso de outras pessoas, ou pode ser diferente da ideia original, né, do que seria esse caderninho de bolso. Mas eu vou compartilhar com vocês, claro, a forma como eu estou fazendo. Primeira coisa, então, é o material, né? O que eu vou usar para isso. E aí, gente, por mais que a gente saiba que no celular a gente tem aplicativo de notas variadíssimos, né? E várias opções ali de aplicativos mesmo para a gente escrever coisas que estão na nossa cabeça, até para desenhar e tudo mais. Não vai fazer o menor sentido a gente usar aplicativo de celular, certo? Porque justamente um dos principais pontos da gente usar esse caderninho de bolso é a gente não usar o celular, que é muito mais distrativo, né, do que um caderno. E então você tem que pensar qual vai ser esse material que você vai usar. Você pode usar qualquer caderninho que você goste. Qualquer caderninho de que você goste, basicamente. Que você sinta que ele tenha um tamanho bom para você levar para lá e para cá. Eu percebi nesses vídeos que eu assisti e textos que eu li que a maior parte dos usuários desse Pocket Notebook são homens. Eu vi poucos vídeos e poucos textos escritos por mulheres. E eu achei curioso. E aí, inclusive, uma das diferenças entre o tipo de caderno que eles usam e eu é em relação ao tamanho. Porque eles usam, quase todos, um caderninho que realmente é um caderninho de bolso, literalmente. É um caderninho que eles guardam no bolso, como se fosse ali a carteira, celular. Mas eu, pelo menos, e muitas mulheres, a gente não tem esse costume de guardar as coisas no bolso, porque, primeiro, muitas roupas a gente nem tem bolso. E quando tem, normalmente não é um bolso tão espaçoso, né? Que nem de bermuda masculina, calça masculina, enfim. Não cabe tanta coisa no nosso bolso. A gente usa mais bolsa, né? Então, a primeira diferença é essa. O meu caderno, o que eu escolhi, ele não é um caderno que vai caber em um bolso, mas sim numa bolsa, tá? Ai, então, a gente pode mudar o nome para caderninho de bolsa, tá? E aí, eu escolhi justamente os cadernos que eu criei e que vendo ali na minha loja. Então, esses cadernos, originalmente eu fiz 4 capas. E para cada uma das capas eu escolhi uma obra de arte, que eu gostava bastante, e um trecho de um poema escrito pela minha mãe. Então, esse caderno já é especial só por essas características aí. E daí eu fiz bem caprichado. Então, por dentro, a guarda, né, que é a parte de trás das capas, vamos dizer assim, ela é toda enfeitada com flores, a costura é feita à mão, o papel tem uma gramatura super gostosa para escrever, e ele é mais amarelado também, que é um tipo de... acho que dá uma sensação boa ali para o nosso olho, né, do que aquele papel muito brancão, assim, muito... claro, né? Então aquela coisa mais antiga, tem um
um quê mais antiguinho, vamos dizer assim. E o outro motivo pelo qual eu escolhi esses cadernos para serem os meus Pocket Notebook é porque eles têm um bom tamanho. Então, eles têm aquele tamanho A5, né, que seria mais ou menos o tamanho da palma de uma mão, e eles são fininhos, então eles não pesam e eu consigo levar para todos os lados. Bom, então vocês vão pensar aí qual que vai ser esse caderno que vocês vão usar, certo? Um caderno físico, de verdade, tá? Não um aplicativo de caderno do celular. E quem quiser olhar os caderninhos que eu tenho disponíveis, o kit de cadernos já esgotou, mas tem os cadernos individuais, tem 3 opções de capa. E agora, no mês de novembro, então a gente está em novembro de 2024, né? Para quem estiver ouvindo depois, nesse mês agora, todos os pedidos lá do site, quer sejam do caderninho, quer sejam pedidos de outros produtos e outros materiais, vocês ganham junto uma cartelinha de recorte e colagem. Então, vocês podem escolher se vocês querem a cartelinha de pinturas, que são as pequenas obras de arte que vocês podem recortar. Eu uso muito para enfeitar pacotes de presente, por exemplo. Ou vocês podem também escolher a cartelinha de ilustrações. Então, são várias ilustraçõezinhas que vocês podem usar justamente no Pocket Notebook. Então, tem desenhinhos tipo de coração, xícara, tem frases inspiradoras, várias ilustraçõezinhas ali bem legais para vocês usarem no diário, Pocket Notebook, Bullet Journal, enfim, onde vocês quiserem. Bom, escolhido então qual vai ser o material, qual vai ser esse caderno que vocês vão usar, começa a parte de como usar. Gente, eu vou contar como que eu ando usando os meus cadernos, e eu falo meus porque eu já usei mais de um, né, ao longo desses 3 meses. E eu vou até abrir o meu aqui para conseguir contar direitinho para vocês como que está sendo esse uso. Uma das principais coisas que eu escrevo nesse caderninho são ideias, tá? Então, sabe aquelas ideias que vêm na nossa mente e que às vezes elas viram algo, né, se tornam um projeto, às vezes é uma ideia em relação a algum hábito que a gente quer cultivar, ou alguma ideia de uma conversa que eu quero ter com alguém. Enfim, essas várias ideias ali que ficam na nossa mente. Então, uma das principais coisas que estão nesse caderno são essas ideias. E olhando aqui, várias das ideias que eu escrevi, né, nessa página que eu abri, por exemplo, eu realmente coloquei em prática, quer seja conversando com alguém que eu precisava conversar sobre aquilo, quer seja iniciando um projeto que eu estava muito inspirada em começar, e aí eu vou anotando aqui de forma bem solta, né? Esse é o principal que eu quero dizer para vocês. Não é, pelo menos o meu uso desse caderno, não é como se fosse um bullet journal, que normalmente é um caderno eu gosto também de fazer, tá? Mas eu não acho que seja a função desse caderninho aqui, porque o bullet journal é um negócio que eu, pelo menos, gosto de caprichar, eu gosto de escrever com muita calma, fazer colagem e várias coisas ali sem nenhuma necessidade de colocar muitas ideias para fora, né? Muita informação, de registrar muita informação. O bullet journal normalmente, eu quero escrever um negócio legal sobre um livro que eu li, então eu vou fazer ali super caprichado, a frase do livro toda enfeitada, enfim, tá? Nesse caderno eu prefiro fazer de um jeito que eu vá escrevendo bem livremente, sem me preocupar muito com a estética, sem me preocupar muito se tá bonito ou se não tá. E vira e mexe, eu gosto de pintar de algumas cores o que eu estou escrevendo, gosto de colar alguns recortes, mas sem ser algo que eu só vou escrever se for dessa forma. Não, é bem livre mesmo. Tem páginas aqui que estão assim completamente rasuradas, riscadas, com seta para todo lado. E tem outras que estão bonitinhas, estão pintadas, que tem ali um adesivo, um recorte, mas é livre.
tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Eu acho que se a gente fica muito preocupada com essa estética, a gente não vai usar, porque esse tipo de caderno é para aquela anotação ali do que você está sentindo na hora, é para aquele uso de nota do celular que você fala ali, grava um áudio para você registrar aquela ideia, em um segundinho, esse caderno ele vai fazer essa função. Então você vai pegar a caneta, você não vai se distrair pelo celular gravando essa nota, você vai abrir o seu caderno e você vai escrever, quer seja um compromisso, então, que você tenha e que você não quer esquecer, deixa eu anotar aqui, quer sejam essas ideias que eu estou falando para vocês, quer seja uma oração ali que você não está conseguindo se concentrar para fazer essa oração só mentalmente, então quando você escreve, você se concentra melhor no que você quer expressar nessa conversa, né, com Deus. E aí, gente, se vocês se lembrarem da leitura em voz alta que eu fiz agora, essa personagem Lila, que tem os cadernos, ela faz algo muito livre também. Então tem horas que ela escreve ali de uma forma belíssima, com a grafia perfeita, e em outras horas ela já escreve coisas completamente desconexas e faz desenhos, e aí em vez de trazer as reflexões, às vezes ela pega e traz uma tradução ou um exercício, enfim. É isso, tá, gente? É o que está na nossa mente e que a gente, às vezes, busca o celular para fazer esses registros e, né, para não esquecer de tal ideia. E, às vezes, a gente nem busca nada, porque passa pela nossa mente, vai embora e tudo bem também. Mas quando a gente começa a fazer esse exercício dessa escrita, de o que está na nossa mente, a gente passar para esse papel, a gente cultiva a criatividade de uma forma muito intensa. E muitas coisas vão surgindo a partir dessa escrita completamente livre, assim, né? Dessa escrita sem pressão, vamos dizer assim. E aí, outra coisa que eu escrevo, por exemplo, quando eu escrevo um post, por exemplo, um texto para um post, em geral, eu escrevia direto no computador esse texto. E por mais que o computador ele nem seja tão distrativo quanto o celular, já é algo mais, como eu posso dizer, menos leve, tá? Algo menos leve. Quando eu agora escrevo esses textos, né, que vão virar uma newsletter ou que vão virar um post ali do blog, por exemplo, eu escrevo nesse caderno, é muito mais leve, é muito mais gostoso escrever no caderno. E eu sempre fui uma pessoa de escrever no computador, sempre fui de abrir o Word, ficar ali escrevendo, ouvindo uma música. Então, para mim, eu nunca imaginei que essa seria uma mudança legal, sabe? Nunca imaginei, assim, que escrever à mão seria vantajoso por algum motivo. Mas porque, pelo menos para mim, se for no celular, completamente, mas mesmo no computador, traz uma certa ansiedade ali. Já tô ali, né, no computador. E hoje em dia o computador ele é quase um celular, né, de tudo que você tem ali disponível. Você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem Spotify, você tem tudo no computador também. Então, não, sei lá, parece que antes eu ficava mais concentrada, né? Eu abri o Word, não tinha tantos distrativos. Tinha, mas menos. Agora não, você tem tudo ali, muito facilmente acessível, desculpa. E aí, o celular nem se fale, né? Então, sempre um quesinho ali de... será que dou uma olhada no e-mail? Mesmo que eu não olhe, eu falo, não vou. Mas sempre tem aquele quesinho meio ansioso ali, sabe? De fundo. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. Tem uma coisa assim... me chamando. Vejo ali aquele ícone do e-mail. Vejo ali aquele ícone do WhatsApp. Falo, já posso aproveitar agora que eu tô meio... deu um branco aqui, já respondo aquela mensagem. Então, uma certa tentação para me distrair tá no ar, quer seja computador, quer seja celular. Por mais que eu não vá de fato me permitir essa distração, mas ela tá no ar. E quando eu escrevo no caderno, não tem nenhuma distração.
Não tem. É um caderno, é uma caneta, acabou, não tem mais nada, certo? Então é muito gostoso, porque parece que é um descanso mental, conforme eu vou escrevendo esses textos, ou essas ideias, ou esses compromissos, enfim, parece que me dá um descanso mental, tira aquela ansiedade de fundo que às vezes a gente nem percebe, mas que tá ali, né? Por causa dessas mil distraçõezinhas querendo chamar a nossa atenção. Enfim, eu acho muito curioso, tá? E eu tô falando como essa pessoa que eu falei pra vocês, que sempre gostou de escrever no computador. Eu digito mais rápido pelo computador do que eu escrevo à mão. Eu consigo apagar ali uma coisa que não esteja legal sem fazer um monte de rasuras. Eu consigo ter acesso ao dicionário de sinônimos para ver uma palavra que combine melhor naquele contexto, né? Coisas que pelo caderno eu não vou conseguir fazer nada disso. E não é uma desvantagem, eu percebi que é uma vantagem. Falando nessa coisa, né, do dicionário de sinônimos, a conseguir achar ali coisas que vão me ajudar na minha escrita, por exemplo, melhor coisa, eu já falei sobre isso no programa sobre detox digital, a melhor coisa é você não ficar tão presa a essas mil e uma informações úteis sim, que você consegue achar em menos de um segundo. Então, se eu tiver, por exemplo, escrevendo um texto e eu estou escrevendo a palavra porém, tá? Vou dar um exemplo bobo, mas estou escrevendo a palavra porém e eu quero um sinônimo. Então, eu vou, em menos de um segundo, eu acho porém, mas, entretanto, todavia, contudo. Vou achar em um segundo esses sinônimos aí, usando o computador, o Google, o dicionário de sinônimos, enfim. Só que quando eu estou escrevendo, se eu não tiver já com essas palavras na minha mente ali muito facilmente acessíveis ali, eu não vou conseguir achar um sinônimo e eu vou ter que, das duas uma, ou eu vou ter que parar e ficar pensando e uma hora eu vou lembrar, ou caso eu não lembre mesmo de um sinônimo legal, eu quero usar uma outra palavra, eu circulo aquilo e numa outra oportunidade eu vou atrás de um sinônimo. Então não precisa ser tão imediato, não é, ai gente, olha, quero um sinônimo para essa palavra agora, e esse agora é nesse segundo, né, gente? A gente não espera nem um minuto. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, gente, foi indicação de uma moça, maravilhosa essa indicação. Ela me mandou um e-mail para me indicar esse podcast. Quem ainda não conhece, eu vou indicar também. Se chama Filipenses 4:8. Provavelmente vocês conhecem, porque pelo que eu percebi, assim, muita gente gosta e muita gente já conhece e já acompanha. Eu que estava por fora. E essa moça, quero muito agradecer. Se você estiver ouvindo, muito obrigada por ter me indicado. Ela me indicou esse podcast. E aí eu comecei a ouvir e demais de interessante, demais de inspirador. E uma das coisas que ela fala em algum dos episódios é sobre como a nossa paciência tá assim praticamente zero, inclusive a paciência digital. E ela deu um exemplo de que tem um estudo que mostra que as pessoas, se a página ali que elas querem acessar, né, na internet, ela demora mais de 5 segundos para abrir, metade das pessoas já pronto, vai embora e já vai para outra página. Então, você está demorando muito, 5 segundos. Então a gente tem isso, né, essa coisa muito imediatista. E essa coisa de você estar no caderno, de você propositalmente não recorrer ao Google o tempo todo, ela faz com que a gente pratique e cultive a paciência. Eu vou ter que ter paciência. Se eu não consigo agora pensar num sinônimo, né, usando o exemplo que eu dei agora, eu vou ter que ter paciência. Eu vou ter que recorrer ao meu próprio cérebro ao meu próprio cérebro para conseguir tentar lembrar ali de qual vai ser esse sinônimo, ou então eu vou ter que esperar numa outra hora, eu vou pesquisar qual seria essa palavra. Gente, esse é um exercício muito importante para tudo. Né? Eu dei um exemplo lá quando a gente falou sobre o detox digital, que às vezes a gente está assistindo um filme
e você vê um ator que você fala, gente, que filme que esse ator fez? Não quero ficar curiosa aqui pensando, deixa eu ver. E aí você vai lá e já sabe que fez X, Y, Z, verdade, por isso que eu lembrei da cara dele. Mas, gente, não sei, eu acho que, não sei, me parece algo, primeiro, a nossa paciência, né, como dito nesse outro podcast, vai assim a zero, a gente não consegue esperar nada por nenhum segundo, né? 5 segundos é uma eternidade nessa nossa correria maluca aí de que tem que fazer tudo voando. E além disso, a gente parece que usa menos, né? Nosso intelecto mesmo, nossa memória. Então, por isso, né? Por isso aqui já vale a pena essa substituição do celular pelo caderno de bolso, certo? E aí, eu escrevi aqui também muito. Acho que eu até falei já, né? Sobre hábitos que eu quero cultivar. Escrevi também sobre algumas mudanças na minha rotina. Então, às vezes eu tô esperando para pegar minha filha, eu sempre chego um pouquinho antes. E às vezes eu tô ali esperando. Então, das duas, uma. Ou eu escrevo aí já é um cadernão enorme, que não tem nada de pocket, que é onde eu tô escrevendo o que eu espero que seja meu primeiro romance. Eu escrevo mais ou menos como chama? Um parágrafo por dia, tá? Não é eu ia falar um capítulo, mas não é de jeito nenhum um capítulo por dia, é um parágrafo mesmo. Normalmente eu escrevo nesse tempinho aí que eu espero pra dar o horário de pegar minha filha. Mas outras vezes eu escrevo no caderninho de bolso, por exemplo, uma mudança na rotina que eu lembro que precisa ser feita, então eu anoto ali para depois passar para o meu planner, para o meu organizador. Então eu anoto todas essas lembretes de compromissos, ou então avisos para mim mesma, olha, não esquecer de tal coisa. Depois eu vou chegando em casa, eu passo ali pro planner, passo pro material que eu uso para essa finalidade, né? Então, no organizador de rotina e ritmo, por exemplo, eu uso para os meus compromissos e assim por diante. E a outra forma que eu uso esse caderninho de bolso, né, esse pocket notebook, é pensando em coisas que eu estou estudando. Então, gente, quando eu falo coisas que eu estou estudando, normalmente são livros que, sem ser, eu gosto muito de ler pelo menos um livro de ficção, né, romance, mas eu também gosto de ler algum livro de estudo, né? Então, por exemplo, eu agora estou lendo um livro que se chama O Poder da Mulher que Ora. E aí tem algumas coisas que eu quero anotar, ou que eu pensei em uma reflexão. Então o livro propõe algum tipo de exercício e eu gosto de fazer nesse pocket notebook, porque não é necessariamente um tipo de estudo que eu vá precisar de um caderno específico para esse estudo. Alguns estudos, sim, a gente precisa de um caderno. Eu gosto, pelo menos, de ter um caderno específico para aquele material que eu estou vendo. Mas nesse tipo de leitura, né, de livros de não ficção e que trazem ali algumas reflexões e tudo mais, eu prefiro usar no Pocket Notebook, porque é um lugar onde eu vou anotando todas aquelas 1000 informações e 1000 ideias e 1000 reflexões e inspirações que vêm à mente, né? E não necessariamente é um caderno estruturadinho ali, ordenado, em que, por exemplo, no estudo de um idioma, né, eu gosto de ter já um caderno específico para estudar aquele idioma. Mas no caso desse tipo de material, eu já prefiro deixar também para escrever no caderninho de bolso. Gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui o que mais, que outras informações eu escrevo. Eu acredito que sejam mais essas. Uma coisa que eu não escrevo agora, olhando aqui, ou escrevo muito pouco, tá? Muito pouco, é um diário, algo como um diário. Então, escrever ali sobre algo que aconteceu no meu dia, ou escrever sobre algo que eu estou sentindo naquele momento.
Porque, em geral, eu escrevo isso no planner de cultura materna e eu escrevo esse tipo de relato do meu dia, ou relato do que eu estou sentindo, numa forma de oração. Então, uma oração escrita ali na parte do pequeno diário do planner de cultura materna. E aqui, a única coisa nesse sentido que eu escrevo são pequenas oraçõezinhas ali, quando, acho que eu até falei já sobre isso, né? Quando eu não estou conseguindo me concentrar para fazer uma oração só mental, né? Uma oração ali perdida no meio do dia, eu escrevo aqui rapidinho uma oraçãozinha bem bem curtinha mesmo, às vezes uma frase, uma linha. Então, só para dar um exemplo aqui de algo que eu escrevi em 2 linhas. Eu escrevi assim: estou trabalhando e me sentindo um pouco ansiosa. Deus, te entrego esse tempo, que eu sinta teu amor abundante. Pronto, sabe? É isso, gente. Bom, acho que eu já expliquei bem como eu uso esse meu caderninho de bolso, que é o caderninho de bolsa, né, na verdade. E aí, respondendo então a segunda pergunta, ele realmente funciona para substituir o uso do celular? E sim, para várias funções, sim. É claro, a gente vai continuar usando o celular para fazer ligação, para mandar mensagem, porém, todas esses usos, né, tanto de pesquisa quanto de escrita ali nas notas, compromissos, todas essas atividades, né, todas essas tarefas que a gente usa muitas vezes o celular para anotar e para deixar ali, né, um lembrete, ou para escrever mesmo uma reflexão, ou às vezes até mesmo para escrever uma oração, né, no celular, a gente consegue sim substituir. E como eu já falei para vocês, acabei já na primeira resposta dando spoiler de tudo aqui essa segunda resposta, é uma bênção você poder ter esse descanso mental de poder escrever sem aquela pulguinha atrás da orelha, vamos dizer assim, te perturbando com aquela chamariz de distrações variadas que tanto o celular quanto o computador eles costumam ter, né? Costumam trazer essa ansiedadezinha, às vezes quase imperceptível, mas ela tá lá, né? Através dessas 1000 distrações que a gente fica tentando negar. O tempo todo, com o caderno nem tem distração, você não precisa se preocupar, pode ficar tranquila, pode deixar o celular bem longe. Se você sentir muita vontade de pesquisar um negócio, você não vai pesquisar, você vai ficar ali pacientemente com a sua dúvida, mais tarde você pesquisa se for o caso, ou você pergunta para alguém. Nossa, não tem coisa mais legal, gente, do que você perguntar para alguém. Por exemplo, meu marido, viu? Meu amor, você sabe um sinônimo pra tal palavra? Ah, e se você escrevesse... Eu tô com essa coisa do sinônimo, né, gente? Ah, e se você escrevesse X em vez de Y? Ah, é mesmo. Então, tô falando com a minha mãe no telefone. Mãe, você e meu pai sabem tal coisa? Ou sabem que filme que não sei que ator fez? Ah, ele fez aquele filme, lembra? Ah, é mesmo. Enfim, gente, já vira uma conversa, uma coisa muito mais gostosa, muito mais viva do que a gente pesquisar no Google ali em 1 segundo. Mas, claro, gente, acho uma bênção o Google também. Acho ótimo o dicionário de sinônimos online. Eu sou a fã número 1, tá? Não estou dizendo que a gente não possa usar esses recursos, mas usar com moderação, né? E não simplesmente parar com uso da nossa memória, parar com o uso do nosso... do cultivo da nossa paciência e já ir buscando tudo que vem na nossa mente, ou já se distrair ali, começar a ver mil outras coisas que não tem nada a ver, né, com o assunto. Então, respondendo essa segunda pergunta, dá sim para substituir muitas funções do celular pelo Pocket Notebook, tá? Recomendo muito. Espero que quem tenha ficado ali com a pontinha de vontade comece a colocar em prática. Quando você pensar em usar o celular, pensa se aquela função ali que você vai, né, aquele uso que você vai fazer do celular, ele não pode ser substituído por esse caderninho, certo, gente? Então é isso. Vou, como sempre, deixar uma playlist aqui para vocês. Vou avisar também, quem ainda não saiba,
que eu vira e mexe ando colocando lá no meu canal do YouTube, para quem estiver ouvindo pelo Spotify, e para quem estiver aqui no YouTube, aqui no canal do YouTube, eu tô colocando algumas playlists mais longas, ali de meia hora mais ou menos de duração, e cada playlist tem uma finalidade diferente. Então, tem playlist para cozinhar, tem playlist para ler um livro, e sempre essas playlists a minha ideia original com elas, a minha ideia principal com elas é fazer com que a gente não fique usando aquele tempo no celular ou mesmo ouvindo um podcast, uma pessoa falando o tempo todo. Não, que a gente deixe a música rolando, deixe o celular mais longinho ali, se você estiver ouvindo a música pelo celular, mais longinho e mais altinho, e vai, por exemplo, cozinhar, ou então vai, por exemplo, ler um livro, enfim, ter um pouquinho de tempo sem distrações, né? É isso, gente. A gente se vê então semana que vem. Um beijo e até sexta-feira.